Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui dois adversários lá na Assembleia Legislativa, deputado Gelen Diniz, do PP, e deputado Genilson Lopes, do PCdoB. O nosso tema é o cenário político local e nacional, além das manifestações contra e a favor do governo Dilma. Deputado Genilson Lopes, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Narciso. Boa noite, Osmir. Boa noite ao deputado Gelen. Primeiro, dizer que é uma satisfação poder estar vindo aqui, fazer esse diálogo, agradecer também à TV Rio Branco por estar dando essa oportunidade, fazer esse diálogo, conversar com a população, emitir nossa opinião acerca do cenário político municipal, estadual e nacional. Eu acho que é muito importante a gente estar vindo aqui, estar dando nossa opinião e também estar ouvindo. Nós temos aqui na Tribuna Livre, eu tenho acompanhado algumas vezes, pessoas com um know-how muito elevado, de compreensão da realidade política nacional. Então, assim, aqui a gente vai estar mais aprendendo do que contribuindo. No entanto, nós que fazemos parte da política, nós que estamos representando o povo, é importante nos posicionarmos, é importante poder dar a nossa opinião também. Deputado, eu vou começar logo lhe advertindo uma coisa. Não leve muito a sério as lições que você vier tomar aqui do Osmir Lima, não, tá? Tudo bem. Obrigado. Boa noite, deputado Gelen Diniz, ou Gerlen, que foi registrado no TRE. Seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco. Eu que agradeço, Arquibaldo, pelo convite. Peço desculpas, me atrasei um pouco. Agradeço ao Narciso, ao Osmir, ao colega Genilson, a oportunidade de estar aqui, expressar nossas opiniões a respeito desses temas relevantes para o povo brasileiro, para o povo acreano. A exemplo do deputado Genilson, eu também tenho muito a aprender, sou um deputado de primeiro mandato, como meu jovem colega, e aqui nós temos figuras expressivas na política, com experiência, que com certeza a gente vai saber beber dessa fonte, não é, deputado? Com certeza. Ok. Vamos começar falando da questão das manifestações contra e a favor do governo Dilma. Nós tivemos no domingo passado uma manifestação popular, estava marcada há alguns meses, mas que a gente viu que arrefeceu, pelo menos em número de manifestantes, aquelas que nós vimos no ano passado. Eu pergunto, e ontem não, antes de ontem, nós tivemos na quinta-feira uma manifestação a favor, quarta ou quinta-feira, uma manifestação a favor do governo, capitaneada pelas centrais sindicais. Eu pergunto, deputado Gelen, deputado Genilson, que lições nós podemos tirar desta semana de manifestações populares? Olha, Arquibaldo, quando o povo se manifesta, isso aí eu penso que só quem vence é a democracia. A população vai às ruas expressar sua insatisfação de forma pacífica, diga-se de passagem, milhares de pessoas nas ruas expressando sua insatisfação com o governo, porque o alvo principal das manifestações foi o governo do PT, era o pedido de impeachment da presidente Dilma, e uma novidade desta vez, o ex-presidente Lula, que também virou alvo. As pessoas, a população como um todo, já enxergam no ex-presidente como uma pessoa também responsável pela atual situação. Então o governo se antecipou, na quinta-feira fez uma marcha das Margaridas, financiada pelo dinheiro público, 400 mil do BNDES, 400 mil da Caixa Econômica Federal, reuniu algumas pessoas. Se você observar na atual circunstância, as marchas, as manifestações pró-governo são todas bancadas com dinheiro público, as pessoas tendo algum incentivo, seja alimentação, seja um recurso, para ir até a rua manifestar-se favorável ao governo. Já as manifestações populares não. São jovens, adultos, crianças, idosos, famílias nas ruas, pedindo mudança, se manifestando contra a corrupção. Isso é maravilhoso para um país como o Brasil, que em um ano, em menos de um ano, em 6 meses, já se manifestou 3 vezes nas ruas. Então, essa manifestação agora foi uma manifestação grande também. O fato das pessoas, aquela foi maior, essa foi menor, eu creio que isso é insignificante. O que importa é que o povo vai. Eu mesmo já fui 2, não fui uma terceira. Então, sempre que eu posso, eu vou. E as pessoas querem retorno, querem resposta. Eu creio que algo vai acontecer. O Brasil está em ebulição e a população está participando, se manifestando. Isso é muito bom. Deputado Genilson. Bom, eu acho que tudo que acontece na vida pessoal, na vida política, você sempre deve tirar os exemplos. Dali você sempre deve tirar algo para ajudar a construir uma vida melhor, ou pessoal, ou a vida de um país melhor. Em relação às manifestações que estão acontecendo e que aconteceram, elas acontecem por algo.
né? Elas acontecem por algo. Eu não sou da Frente Popular, né? Defendo o projeto da Frente Popular e não venho aqui para dizer, né, ou para negar a legitimidade das pessoas que estão indo para a rua. Estão indo para a rua porque não estão concordando com o processo de corrupção que está acontecendo nesse país. E aí, não estou endereçando essa corrupção a uma única força política. Tem várias forças políticas que têm natureza corrupta, né, e que lá atrás, inclusive, já houveram manifestações, né, que foram também às ruas pedir que essas forças políticas se retirassem do poder. O que acontece? Nós estamos vivendo um momento em que o governo do PT, da Frente, né, Popular, o governo capitaneado pelo PT e alianças, está sendo chamado, está sendo advertido que tem algumas coisas erradas, entre elas o processo de corrupção, que é preciso corrigir. O nosso país não aguenta mais, né, essa natureza corrupta que assola, sobretudo, o meio político. E é muito difícil a gente entrar na vida política e muitas vezes ter que ouvir muitas coisas que as pessoas falam no dia a dia. Eu não acredito que na política tem só pessoas corruptas. Eu acredito que na política tem muitas pessoas de bem e que têm compromisso com o país, que têm compromisso com o Estado e que têm compromisso com os municípios. Agora, eu não concordo quando o colega diz que as manifestações, né, que aconteceram prévias, né, ou que aconteceram capitaneada pela CUT, que era financiada pelo poder público, toda manifestações, Narciso, você sabe, e esse processo que está acontecendo no Brasil, de manifestações, uma parte é insatisfação, mas outra parte tem interesses políticos também que se organizam em torno disso para poder fazer o seu papel, para poder chegar onde querem chegar. Então, nós não podemos dizer aqui que as últimas manifestações que aconteceram pedindo o impeachment da presidenta Dilma e pedindo, inclusive, né, a volta da ditadura militar, parte desses manifestantes é legítimo, é direito de ir para as ruas, se revoltar contra a corrupção. Agora, também tem interesse político envolvido aí. Essas manifestações e toda a sua organização que a gente vê lá, né, muito dinheiro envolvido para poder organizar essas manifestações, tem interesse político e tem gente financiando também. Certamente as pessoas, cada um não está tirando dinheiro do seu bolso para bancar aquela quantidade, né, de estrutura que é comandada ali. Então, tem interesse político. É óbvio que nós temos que aceitar, né, nós precisamos, eu penso que na vida a gente tem que aceitar a crítica, a gente tem que ver onde é que está o erro, a gente tem que ver o que as pessoas estão dizendo e buscar corrigir. E o fato de as pessoas terem ido à rua, estar indo às ruas, elas precisam, né, a gente precisa reconhecer. Porque se a gente não reconhecer, se a gente disser que é coxinha, se a gente disser que é só a população branca, se a gente disser que é só a burguesia, se a gente disser que são só os ricos que estão indo ali, nós estamos no caminho errado, nós estamos equivocados. Deputado, eu acho que falta um pouco no Brasil de uma intensa mobilização permanente da população. Por quê? O Brasil, ele saiu da ditadura há pouco tempo, onde não era proibido as manifestações populares. Eu acho que manifestação é a coisa mais legítima que pode ter por parte da população. Não vejo nenhum problema, seja a favor de A, de B, a favor de uma causa ou de outra. Eu vou dar um exemplo, viu, Narciso? Quando eu cheguei em Madrid, na Espanha, que eu vinha no percurso do aeroporto para o hotel, eu vi uma ampla mobilização popular na cidade. E eu até perguntei para o motorista se era época de eleição ali na Espanha. Ele disse não. É o povo espanhol se mobilizando para saber se o governo da Espanha assina o tratado de ir ou não para a OTAN. Quer dizer, é uma forma do povo se manifestar em todas as decisões importantes de governo. Então eu, sinceramente, quer de um lado, quer de outro, eu vejo as manifestações como algo altamente positivo para a democracia. O que seria extremamente danoso
é você impedir essas manifestações. Por exemplo, você colocou aí, deputado, que havia pedido até mesmo da volta à ditadura. Isso eram grupos minoritários, bem minoritários, que estavam pedindo volta de ditadura. A grande massa mesmo, a insatisfação era outra. Era no sentido da política econômica do governo, da corrupção, e uma série de outros fatos que vinham acontecendo recentemente no país, que ela manifestava a sua insatisfação. Por outro lado, nós tivemos os grupos petistas ligados aos sindicatos que defendiam, ao mesmo tempo, o trabalho social que o governo, no entender deles, o governo do PT, fazia em benefício dos mais pobres. Então, tudo isso é legítimo. Tá certo? Não é isso, Narciso? Mas deixa eu entrar nessa seara aqui, porque nós estamos aqui à direita contra a esquerda, né? Vamos estabelecer logo, né? A direita contra a esquerda. Porque se eu tenho um orgulho a carregar na minha história política, é de nunca ter sido considerado de esquerda, né? É, verdade. Embora eu nunca tenha sido de direita propriamente dito. Mas, meu Denis, meu deputado, Pois não. na sua avaliação muito bem imposta, você cometeu um grave equívoco. Vamos tentar corrigi-lo, então. E vamos aqui explicar bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. O PP, seu partido, Sim. que foi meu partido originário, e que se não fosse essa bacalhação no quadro partidário brasileiro, eu nunca teria saído dele, porque era o partido com o qual eu me identificava. Foi sócio dos dois governos Lula, do primeiro governo Dilma, e neste mandato que você alega cheio de podridão, que eu não estou negando a podridão, seu partido é sócio deste governo e ocupa um dos ministérios mais importantes da República. Então não há contradição entre causa e efeito, não há. Eu poderia só complementar, Narciso, se me permite? Pode. Também acusado de podridão. Hein? O partido dele também está envolvido na podridão. Até o Petrolão começou com as denúncias do Paulo Roberto, né? Exatamente. Né? Isso. E respondendo aos senhores, né, o Partido Progressista realmente faz parte do governo em Brasília. Né? Aqui no Acre nós somos oposição ao PT. Aí já é outra contradição, porque não existe, os partidos do Brasil são nacionais. O PP de lá tem que ser o mesmo PP daqui, porque senão... Narciso, tu vai discutir a esculhambação partidária do Brasil? Não, mas continua. Deixar o deputado responder. Inclusive, eu gostaria que fosse dessa forma, né? Que da forma que fosse em Brasília, também fosse nos municípios, nos estados. Aí eu não estaria no PP, porque eu não estaria em um partido que seria aliado do PT. Né? Quando eu me filiei no PP, a convite do senador Gladson Cameli, ele estava na oposição aqui no Acre. Né? Queria fazer oposição ao governo Tião Viana. Aí eu digo, aí estou dentro, né? Porque não concordo com muitas coisas do atual governador. Mas com relação à política nacional, o PP, vocês têm razão, está citado, vários deputados citados, senadores, inclusive o senador do meu partido, que é o presidente da regional aqui, foi citado. Inclusive, se vocês deixarem, eu gostaria de um minuto para tratar esse respeito, a esse assunto. Né, o senador Gladson Cameli, já manifestei solidariedade várias vezes ao mesmo, né, acredito na inocência dele, né, e digo o seguinte, ao final do processo, provando inocência, sairá mais fortalecido, apto a disputar o governo do estado do Acre. Mas se não o fizer, terá se acabado politicamente. Né, no meu entender, o senador é inocente e teve o seu nome citado nessa operação, né, por obra do governo. Né? Duas pessoas chaves na minha fala, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. Paulo Roberto Costa repassava o dinheiro para o Youssef e disse, Youssef, me dê uma lista das pessoas para quem você está entregando. Ele vai e entrega essa lista. Não consta o nome do senador Gladson Cameli, consta o nome do governador Tião Viana, ao lado de R$300 mil. Lá na frente, o Youssef cita o nome do senador e não cita o nome do governador, que está nessa lista que ele entregou para o Paulo Roberto. Então você vê a contradição, né, no meu entender, proposital, por influências políticas. A gente sabe que isso acontece muito. Por exemplo,
Até um mês atrás, senador Renan Calheiros seria denunciado pelo Procurador-Geral da República. Hoje já não vai mais ser. Não vai ser, não? Denunciado será apenas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Todo mundo sabe disso, que houve um acordo. Então, como você pode confiar nessas pessoas que fazem acordo? Isso aí você está dizendo isso como um fato confirmado? Isso aí, a imprensa nacional já dá isso aí como favas contadas. Não, então, nesse caso, você aqui está dizendo, está desmoralizando a Operação Lava Jato. Não. Porque quem vai denunciar ou deixar de denunciar são as investigações da... Concluindo, né? E só permite fazer também uma ligeira observação. Quando eu acredito que eu nasci da mesma forma, a gente fazia observação sobre o envolvimento do PP, nós não nominávamos ninguém. Que até é perigoso você fazer nominação, que amanhã a pessoa é inocente e depois nós falávamos sobre siglas partidárias. Isso. Era sigla partidária, não pessoas. Continuando, a respeito da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela merece todo o crédito possível, merece todo o respeito e todo o apoio do povo brasileiro, dos políticos. Por quê? Porque são pessoas, procuradores da República, em primeira instância, juízes federais, no caso, capitaneados pelo juiz Sérgio Moro, que estão comandando essa investigação. Quando você passa para o lado político, onde há indicações políticas, é onde está a podridão nesse país. Por exemplo, ministros indicados tanto no Supremo como no STJ, inclusive o Procurador-Geral da República é indicado pela Presidente da República, escolhe o nome e submete ao Senado. Então, quando há esse tipo de coisa, aí eu passo a desconfiar, né, que há muita coisa por trás que não vem ao público. Uma delas é esse novo aliado do governo, que é o senador, presidente do Senado, Renan Calheiros, que até ontem criticava o Procurador-Geral da República, agora é amigo íntimo. Né? Por quê? Porque acredita que não vai ser denunciado. Mas em primeira instância... Gerley, você me obriga a gente estar debatendo. A única declaração partidária já feita até hoje no país em favor do Junot foi feita pelo Aécio Neves. Está na grande imprensa de ontem. É verdade. Então, quer dizer, ainda bem que o Junot tem acordo com o governo, tem uma posição, tem todo mundo. Ainda bem que a indicação dele parece que atendeu a ambos os interesses. Agora, o que você está, eu volto a repetir, na medida que você insistir, trazendo esse exemplo, que tem um acordo para proteger o Renan e denunciar o Eduardo Cunha, esse acordo não poderá existir sem o aval da Operação Lava Jato. Porque todas as prisões, inocentação ou acusações, elas são decorrentes da mesma operação. Narciso, eu faria outra observação. Um fato desse, eu sinceramente, deputado, com todo o respeito que ele tem, eu não acredito. Porque você teria que combinar com a justiça não chegaria a esse ponto, né, de fazer negociações políticas para condenar ou absolver alguém. Isso nunca aconteceu. Não me lembro porque se tivesse, Osmir, o primeiro acordo que teria sido feito era para proteger José Dirceu, que é a figura mais emblemática. Mais emblemática, inclusive ligada ao poder. Eu acho que deve haver um equilíbrio nessa reflexão. Isso. Ocorre que... Deputado, rapidamente nós temos intervalo, por favor. Ocorre que há casos onde não tem como proteger. No caso do Dirceu era tão descarado, né, que não tem como proteger. Né? E eu acredito que inclusive vão chegar até o Lula. Por quê? Porque as palestras que o Dirceu dava, o Lula também dava. Você vai me responder também outro questionamento. E as palestras que a FHC faz e que recebia das mesmas empresas, o dinheiro do FHC era honesto, do Lula é desonesto? É isso que eu estou dizendo. Nós temos que acabar com esse jogo de cena. É verdade. Nós temos Vamos que fazer um acabar. rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.